Olá, leitor! Hoje eu vou falar sobre um dos 12 profetas menores, mas eles são chamados assim profetas menores não porque eles são menos importantes, muito pelo contrário. O profeta de que eu vou falar, Sofonias, ele tem uma densidade tão grande que foi dito sobre ele por um grande teólogo o seguinte: quem deseja todos os oráculos secretos dos profetas, resumidos em um único compêndio, deve ler o breve livro de Sofonias. E ele inicia o seu livro se situando como alguém que está profetizando na época de Josias, alguém que é de uma descendência. E é interessante que quando ele fala dessa breve descendência, ele não cita apenas uma ou duas gerações, mas ele vai um pouquinho mais além. Ele cita 4 gerações anteriores para dizer que ele é alguém que é da família do rei Ezequias. E é interessante que entre Ezequias e Josias houve 2 reis que foram reis ruins. Josias ele vai ser o último dos reis considerados bons em Judá. E eu quero crer que Sofonias ele escreveu após as reformas religiosas por Josias. Mas aí a gente tem que lembrar que, olha que interessante, mesmo após Josias propor as reformas religiosas, mesmo após Josias propor um movimento de retorno a uma adoração legítima, autêntica e verdadeira a Deus, muitas pessoas que passaram por essas 2 gerações de reis foram tão marcadas que elas insistem em manter a idolatria, a adoração àquilo que não convém ao Deus, a deuses estranhos, e sobretudo continuam mais preocupados em atender os seus próprios interesses. E aí vem uma pergunta que é extremamente importante. Você que diz que faz parte do povo de Deus, que faz parte da igreja, em que lado você está? Sofonias ele vai falar para as pessoas que o juízo de Deus, o dia do Senhor, ele vem sobre aqueles que declaradamente são ímpios, mas vem também sobre aqueles que fingem servir a Deus, mas não servem. Aqueles que estão na casa de Deus, mas que mais preocupados do que com a vitória do reino de Deus, com aquilo que pode ser feito para a igreja ser cada dia mais forte e avançar sobre o inferno, estão mais preocupados com seus próprios interesses, estão preocupados com a sua própria vida, com a sua posição. Sofonias vai falar muito sobre isso e nos chama a nos posicionar de maneira sincera diante de Deus. E ele inicia o livro falando que esse juízo, alguns dizem que é parecido com uma antítese, com algo que é completamente contrário àquilo que acontece em Gênesis, quando Deus estabelece a ordem. Aqui em Sofonias, Deus está mostrando que, se necessário, ele implanta o caos para purificar, para fazer com que seja conhecido aqueles que são fiéis. E no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: eu vou destruir também aqueles que antes adoravam ao Senhor, mas já se desviaram dele, que não o buscam nem perguntam por ele. Fiquem calados na presença do soberano, o Senhor, porque o terrível dia de seu julgamento chegou. Palavras duras, mas palavras que têm que ser ditas para que possamos refletir e nos posicionar. No livro de Sofonias a gente vai observar que um dia de juízo virá, um dia onde a mão de Deus pesará de maneira tremenda sobre aqueles que humilham, aqueles que espizinham a igreja, o povo de Deus, mas também sobre aqueles que estão na casa de Deus, mas não são sinceros na sua adoração, na sua posição em relação a Deus. Só que o que mais me marca no livro de Sofonias não é o fato dele falar sobre o juízo, mas o que mais me marca no livro de Sofonias é que Deus ele deixa muito claro que ele sabe que nem todos são fiéis. Muito pelo contrário, apenas um remanescente é fiel. Apenas uma pequena parte da igreja é fiel. Mas o livro de Sofonias, mais do que falar sobre o juízo, mais do que falar sobre aquilo que sobrevirá sobre aqueles que não agradam a Deus, ou fingem que agradam, mas seu coração não está em Deus, mais do que isso, o livro de Sofonias
é um livro que traz muito, mas muito consolo. O livro de Sofonias, ele nos garante que o remanescente fiel, ele será cuidado por Deus. O livro de Sofonias nos garante que após passar o período de tribulação, que após passar o período que Deus usa para purificar a sua igreja, para purificar o seu povo, Deus, ele estará com o seu povo, e o seu povo transbordará de alegria, transbordará de júbilo na presença do Deus que os fortalece. Tanto que no livro de Sofonias, no capítulo 2, versículo 7, diz: ali será alimentado o protegido, o remanescente da tribo de Judá. Eles se deitarão para descansar nas casas abandonadas de Ascalon, pois o Senhor, o seu Deus, cuidará de seu povo com amor e lhes devolverá o que tinham perdido. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Muitas lutas vêm, muitas lutas mostram aquilo que é necessário da parte de Deus, mas também o amor e a graça de Deus se mostram de maneira extraordinária na vida daqueles que são fiéis. E o livro de Sofonias, ele continua dizendo o seguinte: naquele dia, o aviso que se dará a Jerusalém será: não tenha medo, ó Sião, não fiquem fracos nem desanimados, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso, ele lhes dará a vitória, ele se alegrará com vocês com imensa alegria. Ele vai amar vocês e não os acusará. Ele se alegra em vocês com gritos de alegria. Eu ajuntarei os seus feridos e acabarei com tudo aquilo que os envergonhava. Esse é o último versículo que eu leio, no capítulo 3, versículo 18. Deus, ele quer algo especial para a minha e para a sua vida, mas que sejamos fiéis. O próprio apóstolo João nos exorta a isso: ser fiel até a morte, e Deus te dará a coroa da vida. Vamos juntos, vamos buscar ser esse remanescente. Leia Sofonias, é um livro que te trará muito conforto. Fique com Deus.